E aí pessoal, tudo certo? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu volto na lavoura de milho boliviano. Hoje, dia 9 de maio de 2021, com 61 dias após o plantio. Bom pessoal, desde quando eu apliquei a ureia não voltei mais aqui para filmar para vocês. Então hoje, 61 dias, ele está aí começando a soltar os pendões e aparecer as espigas. Depende do pé, tem pé que está um pouco mais adiantado que o outro. Eu vou começar aqui mostrando aqui um pouco de como que está o pé em si. Bom, eu apliquei aquele inseticida para controle das cigarrinhas. Acho que foi cerca de 10 dias antes da aplicação de ureia no milho. Que no caso estava o tempo sem chover ainda. Então apliquei aquele inseticida, ele controlou muito bem a cigarrinha. Depois desses 10 dias, acho que apareceu um pouquinho de lagarta. Vocês podem ver que as folhas furaram depois que eu apliquei ele. Mas como eu apliquei a ureia e o milho já estava numa altura assim que eu não conseguia mais entrar com o trator dentro porque ia danificar a rua que eu estivesse passando com ele, então eu deixei quieto, não apliquei. Então as lagartas furaram um pouco as folhas ali em torno do cartucho ali do pendão. Mas é pouco dano que ocorreu ali. Tem pé que ele furou um pouquinho do pendão, mas não vai danificar tanto assim. Mas enfim, logo após a aplicação da ureia não choveu mais. Então hoje é dia 9 de maio. Então estamos com 3 semanas sem chuva. Então foram aquelas duas chuvas, uma de 35 e uma de 45. Então totalizou 80 milímetros de chuva há 3 semanas atrás. Então o milho, por enquanto, o milho está bonito. Não tá sentindo seca, nem nada. O tempo tá assim, razoável na questão de frio. Tá menos frio que o ano passado, porque acho que chegou a mínima de 8 graus semana passada. Mas a média tá ficando em torno de 10 a 12 graus durante a semana aí. Hoje mesmo tá fazendo, acho que é 11, pelo que eu saí de casa, tava 11 graus. Mas tá legal. Então durante a semana tá marcando chuva aí para quarta-feira. Só que tá oscilando muito a previsão do tempo. Tem hora que fala que vai chover um monte, tem hora que fala que vai chover pouco. O milho aqui tá na faixa de 1,80 m até 2, só que tem umas partes que estão um pouco menor. Esses pés que vocês podem ver aqui, ó, que tá bem mais baixo, foi o seguinte. Vocês podem ver que aqui falhou o plantio aqui. Depois lá na frente voltou. O que aconteceu? O cisco do amendoim que estava aqui no solo, em algum momento ele enrosca a planta dele e faz ela subir a linha de plantio. Ou até entupir por debaixo. Então quando ele sobe a linha de plantio, a semente fica mais rasa. Então ela perde a parte da umidade. Perdendo a umidade, então ela não vai germinar. Então esses pés que estão mais pequenos aqui, eles germinaram uma semana após, porque depois de uma semana que eu plantei, choveu. Então o que não tinha nascido, nasceu com uma semana de atraso. Então por isso que temos essa disparidade. Depois temos essa parte que não nasceu porque ele entupiu na hora do plantio. Entupiu não, como se diz, o cisco ele não deixa a semente ir para o solo e vai meio que tampando a frente do plantio. Então, vamos supor, se era para cair cerca de 4 sementes aqui, ele meio que puxou as 4 sementes junto e entope em algum lugar, então pode ver que não nasceu. Ou igual ali, talvez, ele entope um pouquinho lá e cai as 3 sementes juntas. Só como ela caiu rasa, então nasceu os 3 pés juntos. Então dessa pequena diferença no plantio aí. Mas nada tão assim catastrófico. Essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de serviço, de plantar com aquela Tatu T2SI na palha do amendoim. Aqui um exemplo bem legal aqui para vocês verem. Aqui ó, o cisco, você vai ver que o cisco entupiu aqui bastante. Então aqui ó, temos cerca de 3 pés na mesma cova, como se diz. Mas é interessante. Então a Tatu T2SI, ela não tem aqueles discos aquelas rodinhas de plantio direto, como se diz. Então como ela usa uma roda normal com aquele tipo aquela pá que faz o desvio da terra, então a palha pega naquela pá que desvia a terra e acaba entupindo. Então esse é o problema que acontece na plantadeira. Mas do restante tá ok. Eu vou ver se eu adapto um sistema diferente nela para a próxima vez.
porque essa é a primeira vez que eu planto milho safrinha na terra do amendoim. Isso aí, pessoal, então eu vou dar uma volta aqui pela lavoura para vocês verem o restante. Bom, aqui é onde estava aquele milho Morgan que eu colhi esse dia atrás. Também não deu lá aquelas coisas, a cigarrinha tacou bem o milho aqui. Eu creio que, bom, além de ter feito um pouco de seca no começo de fevereiro, a cigarrinha, eu creio que ela levou acho que uns 20 sacos de milho dessa área aí. Pelo tanto de pé murcho que eu contei no meio da lavoura, assim, que estava danificado. É isso aí, pessoal, vamos andar aqui pra cima. Aqui pra cima o milho tá quase no padrão igual lá de baixo. Só ali no fim da rua que ele tá um pouco menor, porque ali é um pouco mais seco, então ele acaba crescendo menos. Mas tá bem legal. Eu acabei não mostrando as espigas aqui, ó. As espiguinhas do milho. Que é isso aí. Também lembrando, não sei se eu falei no começo do vídeo, além de eu ter aplicado a atrazina para poder plantar o milho, lá por volta de umas... Bom, pessoal, a câmera acabou picando o vídeo no meio aqui, deu limite de armazenamento insuficiente. Mas enfim, o negócio que eu queria mostrar para vocês é como aqui no final desse bico de milho aqui, eu não quis aplicar herbicida, resolvi fazer um teste. Bom, aqui é o seguinte, até nessa linha de plantio aqui, temos o herbicida, a atrazina que eu apliquei no dia do plantio. Quer dizer, no dia não, na manhã seguinte. E daqui pra cá, temos as ruas de milho sem aplicação da atrazina. Então dá pra ver bem na cara mesmo, ó, o fim da atrazina e o começo da parte sem atrazina. Então, que nem ele foi cultivado, sim, para incorporar essa palha aqui e cortar possíveis matos que tinha. Só como não tinha mato, ele foi mais para poder incorporar a palha do milho, a palha do amendoim no solo. Então a gente pode ver que é o seguinte, no meio da rua de milho, tá ok. Vocês podem ver aqui, tá ok, ó, tá limpo. Onde cortou a chapa. Só que aqui no pé do milho, fica um pouco de mato. Então isso que é interessante de a gente ter essa comparação. Então aqui, ó, tem um mato que depois, até o milho secar, ele vai vir e vai alastrar pela rua. Por experiência própria. Temos ali aquele milho que eu cultivei aquela vez, que eu mostrei nos vídeos. E a gente percebe que é o seguinte, até com 100 dias depois do plantio, a rua de milho fica bem limpa. Deixa eu ir rápido aqui para não dar muito vídeo. Mas enfim, pessoal, até com 100 dias após o plantio do milho... Opa! Bom, até com 100 dias após o plantio do milho, aquela lavoura está bem sombreada, então o mato fica quietinho lá, somente na faixa do plantio ali. Só que depois que o milho vai secando, que vai começando a pegar mais sol no meio da rua, o mato vai alastrando. Vocês podem ver que ficou bem verde de mato. Então, passando o cultivador na lavoura de milho, se for no caso para silagem, como a gente sempre fez nas lavouras lá de baixo, fica limpo 100% o milho. Até dia de silagem vai ter um milho 100% limpo, vai ter pouquinho mato no meio da lavoura. Só que para poder colher o milho depois, que demora quase que 140 dias, aí o mato alastra. Então essa é uma comparação bem legal que a gente dá para tirar nessas pequenas análises que a gente deixa no meio da lavoura para poder ver. É isso aí, eu vou caminhar aqui no meio da lavoura e vamos lá na outra de baixo para vocês verem a diferença que eu estava mencionando. Bom, pessoal, caminhando um pouco mais abaixo na lavoura, aqui é um lugar que é um pouco mais úmido o solo. Olha esse pé de milho aqui, que bonito. Pé de milho que cresceu um tronco bem grosso. Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 espigas. Então, olha que interessante. Isso aí, pessoal, vamos caminhando para baixo. Bom, pessoal, nesse outro ponto da lavoura aqui um pouco mais abaixo, a gente dá para tirar uma base aqui, ó. O milho vem nesse padrão aqui, vem, chega aqui, ele despenca o tamanho e volta.
O motivo disso, ó, dessa árvore aqui, ó, ela consegue vir puxar água aqui nesse ponto do milho. Olha a altura que tá o pé de milho aqui, do tanto de água que ela puxa. No caso aqui é um pé de, acho que é um pé de pê, se eu não me engano. Mas é bem interessante pra gente ter uma ideia como que fica. Bom pessoal, esse aqui é o segundo quadro da lavoura. Então, o primeiro quadro tá ali, que eu filmei. Esse aqui é o segundo, depois tem o terceiro ali embaixo. E um outro negócio bem interessante. Olha o tanto de água que o eucalipto consegue puxar da lavoura. Isso aqui na época das águas, isso aqui ele não interfere tanto no plantio, mas agora na época da seca, olha o tanto que fica de parte danificada pelo eucalipto. Ali no meio está a lavoura alta e aqui nesse canto está bem danificado. Quer dizer, tem uns lugares aqui que basicamente está seco. A quantidade de água que isso puxa. Ah, e fora que também naquela parte do milho também tem uma parte na frente que ele também deu uma boa danificada. Bom, então a gente vai afastando um pouco do eucalipto. Então a gente consegue ver que o milho já vai aumentando a altura já. Chegando aqui nessa parte mais central, já fica num padrão aí bem mais alto. Aqui ó, basicamente teve lugar que chegou bem mais de 2 metros no pé de milho. É um lugar um pouco mais úmido. Aqui manteve aquele padrão que eu falei, 1,80 m. Daí aqui pra frente, onde o eucalipto pega as raízes, e aí ele volta a dar aquela depressão no meio da lavoura, aquele afundamento no padrão do milho. É isso aí pessoal, vamos para a outra parte. Bom pessoal, vamos agora para a terceira parte da lavoura, que é o outro quadro aqui de baixo. Bom, como eu havia mencionado, esse solo aqui embaixo já é um pouco mais vermelho. Bom, mais uma vez a câmera cortou o vídeo, mas enfim. Então aqui o milho ficou num padrão aqui mais ou menos na média. Cerca de 1,5 m, mais ou menos 1,80 m. Aqui a lagarta pegou um pouco mais nele, então você pode ver que a folha está bem furada. Só que não estragou muita coisa não. Aqui o solo mais vermelho, ó, bem mais duro. Mas o milho está resistindo ao tempo ainda. Eu vou gravar mais para baixo, porque mais para baixo tem uma parte de areia, que ele ficou um pouco maior. Mas enfim pessoal, o padrão que ele traz aí, ó, mais ou menos 1,5 m, 1,80 m. Vocês podem ver que também aqui tá um pouco menos de pendão do que lá em cima. Deixa eu entrar numa rua aqui para vocês verem mais uma outra parte aqui no meio. Aí ó, o padrão que eu falei, 1,5 m a 1,80 m. Vocês podem ver, ó, isso, ó, as espigas aqui vai dar um pé mais baixo, ó. Mas cara, olha aqui, 1, 2, 3. Esse aqui já é 2. Mas mesmo assim tá bonito. Bom, deixa eu gravar rápido aqui que daqui a pouco vai acabar a memória de novo. Bom, aqui o começo da rua do milho, ele dá meio que uma diminuída no padrão do milho devido ao mato, né? O mato ele puxa um pouco de água de lá. Mas é isso aí, vamos descendo. Então é isso pessoal, então essa é a lavoura de milho boliviano, hoje com 61 dias após o plantio. Então qualquer dúvida aí pessoal, deixe nos comentários que eu vou responder. Deixa aquele mega joinha para ajudar o vídeo, compartilhe com o pessoal. Isso aí pessoal, até mais, valeu, fui!